A meiose acontece pelas células germinativas, que dão origem aos gametas, oócitos e espermatozoides. E sua divisão vem de uma célula germinativa diploide em células haploides, ou seja, células que recebem apenas um cromossomo de cada par de homólogos, e que apresentam então só a metade do número de cromossomos encontrados nas células somáticas. Para que ocorra a redução do número cromossômico, é necessário que aconteça duas divisões celulares sucessivas, a meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, também chamada de divisão de redução, há a separação dos pares de cromossomos homólogos, reduzindo desta maneira o número de diploide 2N para haploide 1N. A prófase 1 começa após a duplicação do DNA para 4N, na fase S. Os cromossomos condensam durante essa fase, e os homólogos duplicados formam pares e sofrem recombinação homóloga. Pode haver recombinação entre os cromossomos homólogos, lembrando que recombinação é a troca de segmentos homólogos entre os cromossomos materno e paterno, conhecido como crossing over. A metáfase 1 caracteriza-se por pares homólogos de cromossomos alterados geneticamente, cada um composto por duas cromátides, que se alinham formando a placa metafásica. A anáfase 1 acontece quando os pares homólogos dos cromossomos começam a se afastar, dando início à sua migração para polos opostos. Cada cromossomo ainda é constituído por duas cromátides. Já na telófase 1, assim como na telófase da mitose, os cromossomos em migração, cada um constituído por duas cromátides, chegam aos polos. O núcleo forma-se de novo e se dá a citocinese, originando duas células filhas. Ainda na telófase 1, a célula irá possuir 23 cromossomos, mas como cada cromossomo é composto por duas cromátides, o conteúdo do DNA ainda é diploide. Cada uma das duas células formadas entra na meiose 2. A meiose 2 é a segunda fase do processo meiótico e é também chamada de fase equacional. Segue-se a meiose 1 e envolve a divisão das células haploides produzidas. Na meiose 2, cada uma das células haploides se divide novamente, resultando em um total de 4 células filhas. Essas células filhas têm metade do número de cromossomos da célula original e também são geneticamente distintas, devido ao processo de recombinação genética que ocorreu durante a meiose 1. A meiose 2 garante a formação final de gametas com o número correto de cromossomos para a reprodução sexuada. Após a primeira divisão meiótica, as duas células haploides entram automaticamente em prófase 2. Na prófase 2, os cromossomos se condensam, o núcleo e a carioteca desaparecem e é formado o fuso automático, geralmente de forma perpendicular ao da primeira divisão. Após a prófase 2, inicia-se o processo chamado metáfase 2, onde os cromossomos tendem atingindo o máximo de condensação, alinham-se no plano equatorial da célula, ligado aos fusos e com as cromátides irmãs voltadas para os polos. Em seguida, tem início a anáfase 2, etapa em que, com a diminuição dos fusos acromáticos, as cromátides irmãs se separam em polos opostos das células, iniciando a formação dos núcleos das células filhas. Na fase seguinte, a telófase 2, o processo é inverso ao da prófase 2. Aqui, as linhas do fuso automático desaparecem, os cromossomos descondensam e surgem novamente núcleo e carioteca. Por último, ocorre a citocinese 2, onde o citoplasma se divide, originando duas células filhas para cada célula proveniente da primeira divisão. Dessa forma, 4 células são o produto final